Vivemos na era do automático. A gente acorda, trabalha, faz aquela social no happy hour de sexta. Cuida da casa, paga as contas, até que do nada a gente lembra que tem sonhos. E muitos deles a gente já realizou sem nem sequer dar conta. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Milena Anjos. Eu sou Leandro Souza. Esse é mais um episódio do Nada. Um podcast. Um podcast. Eu já esqueci de falar um podcast. Já é do nada. Do nada um podcast. O tema de hoje é sonhos. São sonhos. Quais são os nossos sonhos? O que é que a gente acha sobre sonho? Será que dá pra sonhar? Depois dos 30. E isso, sonhos. Eu acho que a minha perspectiva em relação a sonhos... Eu não sei, peraí, deixa eu pensar. Não, é muito de... Sonhos quando a gente é mais novo é muito uma coisa enorme, grande. Eu comentei aqui com vocês, meu sonho era ser uma rainha e todo mundo ficar me servindo. Mas não faz sentido nenhum ter isso, né? Hoje meus sonhos são muito menores e mais fáceis de ser alcançados. Sei lá, como viajar o mundo, conhecer vários países é um dos meus sonhos. Tem um restaurante, eu acho que esse é um dos meus sonhos. São coisas... fáceis, eu posso alcançar isso tranquilamente. E muito legal saber pensar que eu posso alcançar isso tranquilamente, porque talvez tem pessoas que têm esse tipo de sonho e não acha que é sonho mesmo, que é tipo irreal, que não é real. E eu tô numa situação de que talvez daqui a 20 anos eu consiga realizar alguns dos meus sonhos, que seria viajar o mundo, já falei, abrir um restaurante, ser rica, talvez. Porque dinheiro, né? Ter mais dinheiro, ter muito dinheiro pra poder comprar o que eu quiser. Mas também nem sei se isso é de ser rica, é muito um sonho de criança. Ai, quero ser rica e comprar tudo. Mas e hoje em dia ter um sonho de ter condições financeiras melhor. Acho que meus sonhos são bem esses. São sonhos mais reais. São sonhos mais que podem acontecer. Que eu acho, realmente eu posso viajar o mundo. Em algum momento da minha vida. Engraçado te ouvir, porque sonho, com tudo que você falou pra mim... é relacionado a dinheiro, velho. Eu tava muito na ideia de, tipo, velho, o sonho é... se eu ganhar na loteria amanhã, vou fazer o quê? O que é a primeira coisa que eu vou realizar com isso, sabe? É muito doido. E quando eu vi tudo isso e comecei, tipo, pensando no que eu estou falando agora, aí eu falei assim, gente, mas tem coisas que não vai depender de dinheiro, necessariamente, mas é sonho pra mim. E eu não tava lembrando disso. Não estava acessando essas coisas. Como, por exemplo, casar e ter filhos. Sim. É um sonho. Não preciso ter dinheiro pra isso, entendeu? Precisa, hein, pai? Pra ter filho. Pra ter filho assim, mas não necessariamente. Não, mas é uma coisa que, tipo, não preciso ganhar na loteria pra realizar. Não, entendeu? Claro, não precisa ser rico, porque a gente tá aqui vivo. Porque, por exemplo, porque eu achava que quando você falou de rainha, eu lembrei, pô, gente, realmente, na infância eu queria ser famoso. E, tipo, de ser uma coisa de... Beatriz. E eu lembrando, velho, de coisas engraçadas do tipo, participar da seleção de Chiquititas. Eu fiz. Essas coisas não chegavam no interior. Então, Não, e o ridículo sonhar e ficar no sonho. que eu fiz e não era real, gente. Era um fake. Não, gente. Coisas que só acontecem na suburbana. Antes do sucesso, Patati Patatá, que foi uma palhaçada, que foi falso. Patati Patatá fez uma palhaçada. Palhaçada em Paripe. Em Piripiri tinha rolado o fake das Chiquititas. Fizeram a seleção falsa. Fake? Eu participei, pagamos lá. Baratinho, não lembro quanto pagou, foi. Léo. A gente pagou e nem fez o negócio lá porque descobriram que era falso. Mosca. Você ia ser mosca, não. Você é todo mosca. Ó, tá vendo? Menina, eu fui na TV Aratu. Fiquei o dia todo ali na TV Aratu. Eu acho que eles estavam com a conversa de triagem, eu acho, Mari. Eu não lembro também, porque tem muito tempo. Mas eu lembro que eu fui e a gente ensaiou. Nada. Isso aí, com as meninas, gente. Uma fila enorme. E aí eu lembro que... É um parênteses, né? Que tá fugindo do assunto. Mas eu sonhava ser Chiquititas. Uma fila enorme, e aí vou contar rápido. E aí a gente ficou o dia todo. Eu lembro que minha mãe teve que comprar uma quentinha pra comer na fila. Aí no meio da fila descobriu que tinha que estar com Maria Chiquinha, que era o penteado das Chiquititas. Aí minha mãe correu, comprou uma fita, fez Maria Chiquinha, aí saiu fazendo Maria Chiquinha, todo mundo na fila. Comercializando. O arte, e aí sendo arte. chegou no teste. E eu ensaiei a coreografia, eu ensaiei uma fala, blá, blá. Chegou no teste, eu já tava cansada, estressada, de cara feia, arretada. Aí a mulher pergunta, com a plaquinha lá, com o meu nome e a idade. Diga seu nome e sua idade, porque você quer ser Chiquititas. Aí eu acho que eu respondi, porque é legal. Porque eu não ensaiei porque eu quero ser Chiquitita. Eu ensaiei a dança, ensaiei um diálogo, mas não Porra, Mariana. eu quero ser Chiquitita. Porra, foda. Enfim, eu acho que ninguém passou. Aí a pessoa sonha e na hora de realizar o sonho,
Ninguém Tem passou nessa seleção, porque também era super propaganda. Menina, era Rio São Paulo, era pra ganhar dinheiro e divulgar novela. Fiquei Mas naquela sim, temperatura, minha mas fale-me, desculpa. perspectiva de sonho. Eu vou ser bem clichêzona, assim. O que eu penso em relação a sonho, assim. Sonho é o que me move. Tipo assim, desde pequena, eu sonhava em entrar na universidade. Aí eu fui, estudei, consegui entrar na universidade. Meus sonhos é o que me faz... Eu tenho vários sonhos aqui e que é o que me faz acordar todo dia de manhã, sabe? E acreditar que eu posso conquistar. Minha perspectiva de sonho é essa. Minha relação que eu tenho com sonhos é essa. São coisas que me fazem me movimentar para eu conquistar algo. Não que necessariamente seja aquele sonho que eu sonhei lá inicialmente, mas meus sonhos me movimentam, faz com que eu caminhe. Minha relação com sonhos é bem essa, assim. Tenho vários sonhos. Criança sonhava em ser atriz, né? Clássico de toda criança. Atriz, modelo, jornalista, sonhava em ser jornalista. Até fazer a faculdade de jornalismo e ver que não... Enfim, mas consegui realizar. E é isso, basicamente, assim. Minha perspectiva em relação a sonho é basicamente essa, assim. Eu acho que tem muito nessa coisa dos nossos sonhos, e a gente não bota muita fé nos nossos sonhos, no sentido de você é jornalista, você realizou seu sonho. Sim. Eu sempre sonhei ser a mulher que eu sou eu sou independente, eu saio, sabe? Uma coisa assim, meio estereótipo de filme comédia romântica, aquela mulher que é independente, que todo mundo admira. Não que todo mundo admira, mas bem esse estereótipo. Se eu olhar assim, eu meio que sou um estereótipo desse filme de comédia romântica. Tem uma vida meio nessa linha aí. Eu sou independente, eu faço o que eu quero, eu saio, tudo mais, blá, blá, blá. Mas é porque a gente imagina um sonho muito grande, né? É sempre algo muito grande. E a gente não imagina também a trajetória de se chegar nesse sonho. Então, a trajetória é tão cansativa que quando a gente chega no sonho, é tipo, ok, vamos lá. Tipo Vida isso. que segue. Tipo isso. E tem também as coisas que nos impedem de sonhar grande. Acho que a gente pode pensar as relações raciais, as questões envolvendo o racismo. Eu comentei aqui que eu hoje em dia não tenha autoestima para sonhar grande. Por que isso, né? Porque viajar o mundo, um dos meus sonhos, viajar o mundo. Quando eu era criança, era meio improvável isso. Porque isso depende do dinheiro, não se tinha dinheiro. Depende de, sei lá, você falar inglês, eu não fazia um curso de inglês. Hoje em dia é muito mais próximo eu pensar que eu posso fazer isso. Sim. Mas que a questão social, ela atravessa ali os nossos sonhos. Por isso, eu acho que se a gente pensar pelo lado social, a coisa realmente é um sonho e não é uma perspectiva de futuro. Porque a diferença tá aí. Hoje em dia, os meus sonhos são uma perspectiva de futuro. São coisas que eu posso ter no futuro. Quando era criança, não. Era um sonho. Sonho é meio que uma coisa que não pode acontecer, né? Que vai ficar ali no meu imaginário de eu ficar viajando o mundo, pegando meu avião, passeando pelos aeroportos. E eu acho que tem esse lance. Que hoje em dia, como a gente tem mais conhecimento, adquiriu mais conhecimento. Então, talvez a gente não sonhe tanto... E mais planeja um futuro. Seja mais uma coisa de planejamento de futuro. É isso, falando por esse lado social que você falou, eu acho que sonho, infelizmente, acaba sendo um privilégio para algumas pessoas. Eu acho que tem pessoas que não têm acabam não tendo esse direito de sonhar por viver matando um leão por dia, por viver para sobreviver para viver, sabe? Não tem condições de ter perspectivas e sonhos, porque querendo ou não, sonhos é algo que você almeja a longo prazo. Tem pessoas que vivem sem saber se vai estar vivo no dia seguinte. Então, querendo ou não, a gente tá aqui falando muito no lado subjetivo das coisas, mas sonho, falando concretamente, acaba sendo um pouco de privilégio. Porque tem gente que não tem condições de sonhar, e é muito disso, né? A gente pensando enquanto jovens negros, estamos em posições de privilégio porque a gente, desde criança, a gente sonha, como eu acabei de falar, e conquistou esses sonhos, mas se a gente for pensar em outras pessoas iguais a nós, não tem nem condições de sonhar. Quer comprar uma comida pra comer e matar a fome, sabe? Não tem a possibilidade, exatamente, né? Alguém falou de um sonho que eu conheci uma mulher no ponto de ônibus, e aí ela tem um projeto social que ela leva crianças na praia, ela faz brincadeira com as crianças, aqui no Vale das Pedrinhas. E aí um dos meninos tinha um sonho de ir no Pelourinho. Olha. E aí ela foi e levou no Pelourinho, porque ele achava lindo que ele via na televisão, porque Salvador é o Pelourinho, né, quando você vê na televisão. E aí tinha um sonho de ir no Pelourinho. Olha que sonho.
Ou seja, não tem nem a condição de sonhar grande. Porque acha que Exatamente. talvez não seja nem pra ele, né? Aí que bom que ele também conseguiu realizar esse sonho. Mas não ter isso, você não tem a possibilidade de sonhar grande por conta da sua condição social. Na verdade, a possibilidade você tem, mas você não consegue sonhar grande porque o seu mundo é restrito. Você acha que o mundo é só ali. Isso. E no grau de medidas, né? Porque a gente tá falando de sonhar grande, mas pra ele, naquele mundo, Aquilo no universo, sonhar Conhecer é o um Pelourinho sonhar é grande, grande. sabe? Conhecer o Pelourinho Essa é grande. esfera, assim, que é muito doida. E como, inclusive, a gente falando aqui, né? Viajar ao mundo é um sonho grande. Pra algumas pessoas, não. Que não é. Sabe? Pra algumas pessoas, como você falou, do privilégio. Sabe? Ser rainha. Tem gente aí relegando, inclusive. não quer. sabe? A filha de uma pessoa rica, eu tava conversando com o pai, e aí o pai falou, não, minha filha foi passeio da escola, foi pra São Paulo. Eles moram aqui em Salvador, a escola daqui de Salvador. É que quando eles chegam a certa série, eles fazem um passeio de avião. Um passeio de avião. O passeio foi pra São Paulo, gente. Passar o final de semana em São Paulo. Ou seja, para uma pessoa que vai com 10 anos fazer um passeio de avião, o que é viajar o mundo, né? Essa pessoa Exatamente. pode ir qualquer hora. Surreal. O que é que custa levar no zoológico como a gente ia? Não é? E eu achava barato. Eu cheguei Ainda para acho. Cálida. Eu conheci o zoológico quando eu mudei pra Salvador. Privilégios na mesa. Privilégio da Pá. Privilégios. Privilégio que mora na capital. Fui acusado de ser... Mas então é isso. O sonho até medido pelo social, velho. Muito pouco. O sonho é totalmente total, medido. total. A menina de 10 anos vai pra São Paulo. Sim, Passeio da escola. Conheceu Enquanto o quer Pelourinho. conhecer o Pelourinho. Ó pra isso. Contrastes. Muito Ou quando tem gente que nunca foi no museu. A outra vai no Museu da Inglaterra, da História e da Ciência. Aquele museu lá grandão. Sim. Que eu fico, gente, Sim. é muito doido. E Milena chegou a falar do ponto do tempo de realização do sonhar, né? Que às vezes as pessoas cansam de não conseguir realizar aquilo e ver que tá tão distante. Tipo, passei 20 anos da minha vida com aquele sonho e que eu vejo depois de 20 anos que eu não saí do lugar pra realizar ele. E aí se frustra e desiste desse sonho. Sabe? O quanto é real até por esse recorte também. Porque muitas vezes a gente tem umas projeções, que a gente tá falando aqui do sonhar grande e tudo, que o dia a dia é tão massacrante pra gente realizar que a gente abre mão de sonhos. Sim. Sabe? A gente faz isso... Eu mesmo tô tentando resgatar aqui na minha ideia, até no imaginário, o que é sonho. Porque às vezes o sonho tá associado a esse desejo de, como você falou, né? O sonho de entrar na universidade. Eu não lembro se eu tive esse sonho. Eu lembro que quando terminou esse número eu falei, e agora? Faz o quê? Sabe? Tipo... E é isso, por não ter referência, por não saber como era, sabe? Então... Sim. Eu, quando eu ouço também falar desse recorte racial, parte muito disso, né? De você ter poucas referências desse lugar e você, às vezes, ser o primeiro e você, tipo, ter que abrir esse caminho. Sim. Então, sabe? Pra mim, talvez a dificuldade de sonhar quanto a isso é não saber nem como fazia. Teve uma humilhação que eu passei, inclusive, porque a professora perguntou na sala qual universidade você quer cursar. Aí ela perguntava, né? UFBA. O pessoal levantava a mão. Né? Não sei o quê. E eu não levantei pra nenhuma. Aí ela, e você não vai querer fazer nada? Eu falei, eu quero estudar na Federal. Ela, amada, eu já falei UFBA aqui há horas. Eu ficava assim, gente, Ai, horrível. perdido. E tem outro lado do sonho também, que é meio um lado meio negativo, né? Que tem pessoas que sonham com algo e ficam tão focadas naquilo que se esquece de aproveitar os ganhos que tá tendo com o passar da vida, sabe? Não, eu quero aquilo ali. E aí vai vivendo e busca na função daquele sonho, em função É isso, viver em função do sonho é um perigo. Porque você acaba deixando de observar as coisas que estão acontecendo na sua vida, de valorizar as coisas que estão acontecendo na sua vida, porque eu ainda não cheguei naquele sonho. Então, nada do que eu tô vivendo, nada do que eu conquistei Abrindo mão É da válido. possibilidade. é válido. O que é válido é aquele Você sonho. não presta atenção no caminho, você só tá prestando atenção no final. Exatamente. Isso Às é um vezes, perigo. final não chega e a frustração vai ser enorme. É enorme. Exatamente. É pesada. Abrindo mão de oportunidades. Exatamente. Isso é bem intenso. Conheço várias pessoas, inclusive. Não consegui lembrar. Fiquei chocada, mano. Será que eu sou dessas pessoas? Não, eu super não Joguei aí sou. no ar.
Não Sei sou de eu. quem pegou. Eu tenho até dificuldade de focar em algo, então com Menino, certeza mas eu não acho sou que eu. isso é da nossa relação. A gente foi construído pra ser imediatista, sabe? Eu vejo Sim. que a gente é muito de, tipo, É, eu esperar quero esse resultado agora. logo, Isso. sabe? Verdade. Então, eu fiquei... Planejamento? Oi? Pra quê, sabe? É foda, velho, é foda isso. E eu fico achando engraçado o que era, né? Que eu falei assim, eu não sonhei em entrar na universidade, mas quando eu tava no pré-vestibular, era um sonho. Que era, tipo, era esse desejo que eu precisava realizar. E aí, depois que realizou, passou, vamos pro Ver próximo, outras sabe? coisas, Eu E a sonhava gente- entrar na universidade. Eu sonhava assim, tipo, ser universitária. Sim, Pegar o meu caderno nossa, universitário de 20 matérias. Nossa, gente, que título. Eu Achava achava o máximo. Títulozaço ser universitária. Isso é o quê? Quando eu ia falar, foi pra escola, minha mãe. Universidade. Foi pra universidade, minha mãe. Escola, acorda. Respeita a minha história. Respeita. Ai, era muito legal esse sonho de ser universitária. Chegou na universidade, blá, caiu tudo por terra, mas... A gente tava Foi doida. fácil. Aí, uma coisa que a gente tem que parar também, de minimizar as Exato, conquistas. exatamente, E foi sim. uma coisa, esse ano, pela primeira vez, eu fiz um caderninho de metas. Nunca tinha feito, fiz isso pela primeira vez. E uma das metas é essa, é comemorar as minhas conquistas. Porque às vezes a gente consegue as coisas, já vai pra conseguir outra e se esquece de comemorar. E esse comemorar é tipo, vou comprar uma cerveja pra tomar, brindar, nem que seja eu sozinha, vou tomar. Ó, isso aqui é pelo que eu conquistei, sabe? A gente precisa fazer isso. Porque às vezes acaba desmerecendo as coisas que a gente conquistou, Porque sabe? a gente conquista as várias coisas. A gente realizou o sonho de entrar na universidade. Eu realizei o sonho de ser um estereótipo de comédia romântica. Vários sonhos conquistados. Várias, pô, Só que várias. é banal. Quando a gente chega no sonho, Sim. é banal. A gente banaliza. Por a gente isso não que é pode legal, gente, fazer isso. aproveitar a trajetória. A Aproveitem a trajetória. trajetória. Porque a Aproveita. trajetória É muito é mais legal do que o final. Muito. Porque quando muito. chega o final, você vai querer outra coisa. Exatamente, pô. Porque é o desejo, né? Você tá ali naquele desejo, quando conseguiu, você vai ficar... Quando eu começar a viajar E pelo a mundo, gente eu vou se ficar de saco passa. cheio de Tipo, aeroporto. ai, que droga. Ai, tenho que passar no aeroporto. Eu vejo gente Reclamando, falando, ai, eu reclamando. odeio aeroporto. Ai, viajar é superestimado. Eu, gente, eu a amo. Eu ouço isso, por exemplo, com pessoas que falam assim, ai, fazer conexão, não sei o quê. E eu ficava, ai, gente, eu quase não ando assim, quando eu começava a andar de avião, né? Nunca fiz quando Eu ficava assim, ai, gente, eu quero. Sabe? Nunca fiz Eu quero essa chatice pra minha vida. É Ai, muito gente. foda, velho. Ai, gente. Valorizar as sonho. pequenas coisas, é isso aí. Isso aí. É. E a gente conquista várias coisinhas no dia a dia. Várias, coisinhas. Mariana. Várias. Várias. Tipo, saiu tarde de algum rolê, porra, chegar no ponto e o ônibus passar, gente. Ai, meu sonho. Meu Deus! Isso aí eu fico assim, Jesus, eu agradeço, real. Deus, obrigada. É muito isso, pô. É tipo, Ah, eu agradeço também. Eu agradeço. ai, tá vendo aí? Pegar um ônibus com ar-condicionado, meu Deus, esse calor. Bora! Que sonho realizado. Ai, gente. Então, acho que a vida é assim, pequenos sonhos, sabe? Micro sonhos. Micro sonhos. Pequenas como diria alegrias MC. da vida adulta. Exatamente. Eu tava aqui também, outra coisa que não sei se é o assunto, mas vamos lá. Vai, Pensando jogue em na roda. sonhos, por que a gente também não tem sonhos muito mirabolantes? Que a gente meio que se perguntou quais são os nossos sonhos antes de começar a gravar. Foi. E a gente, todos os sonhos eram coisas assim, bem... Possível de acontecer, né? Não eram sonhos mirabolantes. E eu também não consigo pensar em sonhos mirabolantes. Me perguntei agora, o que seria um sonho mirabolante? É. né? Um sonho muito louco, sei lá, eu quero atravessar o mar A morto, a nadando. Não. Sabe uma coisa assim? Eu quero. Eu acho que que isso é algo bem mirabolante. Eu acho que eu não sou mirabolante com medo de me frustrar. Eu tenho um grande problema que eu vou trabalhar em 2020, que é o medo da frustração, que ok, a gente pode se frustrar e ninguém vai morrer pra se frustrar. Então eu acho que eu acho que eu não penso mirabolante porque com isso, tipo, aí Não, e eu aqui Não ridículo, realizei, pensando, sonho né? mirabolante. Sonho mirabolante seria ter um poder. Voar. sabe? Tipo uma coisa assim. punho nele. Mirabolante é o quê? Pode ser também, né? Ai, quero voar. Mas aí você não vai conseguir voar, mas você vai ter aquele equipamento que o povo tem que voar. Tipo Menina, Homem eu de Ferro. morro de medo de Elton. Falei por falar. Mas sei lá, sabe uma coisa assim? Eu Sim. vou na China. Menina. Vou na China comer um negócio, sabe? Sei lá, eu não sei. Teve Mas- uma vez que Coisas eu... loucas. Teve uma vez Porque que quando a gente é criança, teve um rolê a desse. gente tem muito sonho, né? Bate, amigo. Não, teve um rolê desse que foi quando eu fui com os amigos pro evento em Natal. E aí a gente, tipo, acordou em Natal, foi pra Recife, porque a gente pegou o avião lá,
pra vir pra Salvador. Então, tipo, acordei em Natal, almocei em Recife e dormi em Salvador. Achei aquilo maravilhoso. Falei, quero essa vida? Quero essa vida. E eu, inclusive... Se humilhou, dormi no aeroporto. Não, gente, muita humilhação. Mas o quero. engraçado é que eu postei isso e me senti a pessoa mais rica do mundo. Eu falei, gente, passei o dia em 3 lugares. Sabe? Em 3 lugares distantes. Globalização. Globalização. Acordei no lugar, almocei em outro, dormi em outro. Pois é. Besteiras. Mas é conquista. Sabe? é. E é muito disso. A gente, Eu acho que tipo, eu não queria vir de outra condição social. Claro que eu queria ter coisas básicas, que não faltassem coisas básicas. Mas quando a gente vem de uma certa situação social, a gente valoriza muito essas coisas. muito. Valoriza demais as conquistas. Tanto que a gente vê aí um monte de gente rica e tal, e que não valoriza as coisas. Que tem e não valoriza. Muito. E eu vejo isso à minha volta também, gente. Tipo, eu viajo 2 vezes ao ano, aí a pessoa Nossa. chega e fala, nossa, só anda viajando. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Em relação a essa questão de viagem mesmo, tipo, eu conheci algumas cidades e eu considero pouco, mas pra minha família, eu sou viajada. Eu sou a viajada da família. Eu não conheço Rio, São Paulo, Recife, não Todo sei o dia que, tá no sabe? lugar. Tipo, é isso, né? O que é a referência pra cada pessoa, né? É muito louco isso. É muito, velho, muito mesmo. Eu acho que eu tinha outro sonho, me lembrei aqui. Que é um Não, sonho que eu vai. tenho desde criança, mas eu não levo jeito. Mas ó, quando eu tiver mais velha. Sabe aquela coisa que você faz? Quando tiver velha, tiver, sei lá, 50... Velha não, gente. Tiver mais velha, tiver 50, 60 anos, que é aprender a cantar e dar um show. Eu vou dar Menina, um show. faça isso agora. Não sei. Esperar com 50 anos, que era... Tipo, não. Não sei, eu acho que combina, vai ser a Vai minha fazer a revolução. Dona Onete. A Dona Onete da Maralina. Vai ser... Nordeste. Tadinha na Tadinha, cadeira. não sei. Sabe, vai ser aquela coisa assim, já fiz todas essas coisas, agora eu vou ser popstar. Dona Onete do Nordeste. Eu acho que eu sempre quis ótimo. cantar. Vou fazer uma aula de canto, né? Aí. Aproveitar 2020 fazer uma aula de canto. Pronto. E dar um show. Acho favorável. Isso é um sonho mirabolante. Sim. Aí. Isso é um sonho mirabolante. Chegar aí no palco. Gente, Mari vive no filme. Conclusão. Um filme. Ô, gente, eu vivo um filme. Eu sou essa pessoa. Não, isso eu não é ruim, não. Isso é Não, eu não acho ruim, não. Eu sou muito... Eu imagino... Eu vivo muito na imaginação. Eu vivo as coisas na Isso é imaginação. Eu saio na mente rua... fértil. Eu vejo as pessoas, eu começo a imaginar coisas da vida da pessoa. Começo a imaginar o que aquela pessoa tá fazendo. Eu sou a pessoa que vive muito na imaginação. Quando eu vou fazer alguma coisa, sei lá, hoje a gente vai sair. Aí eu vou sair. Se eu estiver em casa sozinha, não agora porque a gente tá gravando, mas se eu estiver em casa sozinha, eu começo a imaginar como vai ser o rolê. Eu começo a vivenciar as coisas, montar os diálogos, montar as falas, montar coisas. Eu entendo. Sério? Eu entendo. Eu acho engraçado. Eu entendo total. Eu entendo, mas acho engraçado. Eu entendo. E eu acho que isso é uma coisa muito da minha criatividade. Porque eu sou uma Exatamente, pessoa extremamente criativa de movimentar as ideias, de ter as ideias. Então eu fico vivendo muito no plano do imagético. Eu não acho isso ruim, não, porque isso não me atrapalha. Claro que tem Sim. gente que deve ter alguns problemas que atrapalham isso, mas eu acho isso super engraçado. Às vezes eu dou risada de mim, de que eu tô pensando demais. Você falando, eu tenho um sonho de ser um roteirista bem sucedido, famoso e tal. E veio disso. A minha infância, adolescência, assim, eu, tipo, tinha uns amigos da escola, tinha escola lá e tal, e eu ficava criando uma ficção no meio daquilo, sabe? E que fulano era o vilão, não sei o quê. E aí, do nada, a pessoa chegava e fazia uma fofoquinha de outra. Coisa de criança mesmo, eu ficava... Tá vendo que essa história tá certa? Ela é a vilã, não sei o quê. E aí eu lembro que da escola, às vezes, eu ia na casa de minha tia, e eu ficava na rua falando sozinho a fala desses personagens. Que eu criava os personagens e eu ficava criando uma história. E aí minha tia falava assim... Menina, eu tava reparando aqui do quanto você fala sozinho. Às vezes você fala rodando esse dedo. E eu tô tipo, ai meu Deus, eu estou aqui criando histórias e fazendo os personagens e tal. E é muito engraçado porque, tipo, às vezes assisti um filme e eu queria criar a continuação daquele filme. Eu inventava uma história disso. E é um desejo de criança, um sonho de criança, assim, que foi amadurecendo aos poucos, começando a criar formatos na minha cabeça, mas que pelo recorte racial, inclusive, eu não consegui avançar muito com isso durante a trajetória por não haver referências disso, né? De sempre ouvir histórias contadas por pessoas brancas e personagens, enfim, né? De todo esse contexto. Então, acho que nos últimos anos eu tenho tido contato com obras feitas por pessoas negras, não só no campo da atuação, mas nos bastidores também. De, tipo, quando eu assisti Pantera Negra, que eu fui pesquisar e vi que o roteirista era negro, o diretor era negro, eu não sei, fiquei assim, tipo, a figurinista, eu ficava assim, gente,
E foi, eu acho que uma das poucas vezes que eu fui ver ficha técnica geral de um filme. Sim. E pesquisar nomes, sabe? E aí fica assim, velho, o quanto isso é foda, sabe? De tipo, isso tornou meu sonho muito mais possível do que eu imaginava. Sim. Sabe? Então é muito nesse sentido também, de tipo, não é tão louco que você fala, não. Eu entendo E muito meu por sonho isso. tem muito a ver com isso que você falou também. Eu tava falando aqui antes de começar a gravar que eu tenho um sonho de ser uma palestrante que rode o mundo, que várias pessoas vão pra me escutar, enfim, que eu seja uma referência de alguma forma. E isso vem muito depois que eu descobri Chimamanda. Então, quando eu descubro essa mulher negra, que é essa referência, que é maravilhosa como ela é, eu vejo que eu posso também. E isso antes... Meu Deus, era uma pessoa que nem gostava de falar. Apresentar um trabalho de escola era um problema pra mim, porque eu não gostava de me colocar em público. Ainda tenho um pouco de problema com isso. Mas só de pensar que eu quero ser isso futuramente, que eu era o oposto disso na infância, na adolescência, justamente porque não tinha essas referências. Então, eu me colocar na frente das coisas, nunca jamais. Então, hoje esse sonho vem muito disso, por saber que tem pessoas iguais a mim, e aí eu posso me espelhar nelas. Então, é isso. Tem tudo a ver. Você falou de... Sonhar coletivamente isso, né? Sim. Você falou de Pantera Negra na Netflix, tem uma série Abstract, a arte do design. Que aí tem um episódio com a figurinista de Pantera Negra. Na verdade, a série mostra o processo criativo de vários designers e artistas. E tem a figurinista de Pantera Negra, é muito bom. Mostra a trajetória dela, de como as referências... Ela pôde usar as referências de vida, que são ela é figurinista do filme de Spike Lee. Ela é muito amiga de Spike Lee. E aí, como as referências da vida dela, ela tinha o marido dela era ex-gangster. Então ela falando de um filme que ela pegou todas as referências, foi o marido dela que passou pra ela. Então ela tem toda essa referência, assim, da vida, de crescer em comunidade e tudo mais. É bem legal. É uma dica pra assistir. Massa, que massa. Quero também. É legal a gente ter esses sonhos. E não é... E eu vejo você falando, Mi, de eu sonho em palestrar. Eu super acho que isso não é distante. Isso é tão próximo pra você. Muito próximo. Amém. Pra Léo também, ser roteirista e tudo mais. E eu vejo muito na perspectiva de fazer a diferença muitas vezes, sabe? Talvez seja uma ambição muito grande, mas de tipo, do que eu vejo, por mais que eu veja, claro, diferenças, algumas mudanças e tal, mas eu vejo que o mercado, de certa forma, ainda valoriza tanto a escrita branca, de pessoas brancas e tudo mais. Por exemplo, eu tenho a vontade de escrever novelas, por exemplo. Então, pego um histórico de novelas em que são autores brancos, gays, e como gay é retratado nas novelas, velho. Eu fico assim de, tipo, pessoas que partem dessa vivência, inclusive, sabe? Mas que ainda descamba pro escracho, para o estereótipo bizarro e tudo mais. Então, dentro desse sonho, eu tenho ainda... um processo de meta, digamos assim, de não reproduzir o que eu não acredito, sabe? Que, claro, existem questões de influência de mercado, audiência, que pode afetar muito o trabalho de uma... mas de sempre respeitar esses valores que eu acredito, assim, de tipo, o que eu quero escrever? O que é que eu quero comunicar com isso, sabe? Então, qualquer trabalho que eu venha realizar durante esse processo que dialogue com isso, sabe? Não só com as referências positivas que eu acabei trazendo nisso, mas do que eu quero, do que eu sou, digamos assim. Eu acho que o processo da realização dos nossos sonhos se torna de tanta responsabilidade. Você falando isso, você realizar o seu sonho vai ser muito importante para o mundo todo. E existe uma responsabilidade grande nisso, porque um roteirista de novela negro que vai retratar alguns personagens sem um estereótipo tradicional. E isso é tão importante que eu acho que isso também que afasta a gente da ideia de isso é um sonho a ser realizado. Porque isso vai dar trabalho, não vai ser uma coisa simples. É verdade. Então, é legal. De certa forma, é legal também isso, da gente ter essa noção de que, um sonho dá trabalho. Um sonho não é uma coisa tão simples assim, mas que é possível fazer. Claro que para algumas pessoas é bem possível, é mais possível para quem é branco, para quem já nasceu rico e tudo mais, mas também é banal. Então, essa pessoa, tipo, roteiristas brancos de novela, é meio banal as coisas pra ele, né? Sim, eu posso estar ofendendo alguém falando isso, mas é que de certa forma é banal. Pra você, o peso vai ser muito diferente. Sim. Porque a representatividade no que você fizer vai ser bem maior. Sim. Teve tipo, nesse processo, só falando, ainda falando de novela, né? De, tipo, do quão foi problemático o Manuel Carlos escrever a Helena de Thais Araújo, sabe? De não haver essa vivência, de não haver essa sensibilidade, porque não é do universo dele. Não houve. E foi bizarro aquela Helena, A personagem foi bizarra. Foi, tipo, uma construção muito equivocada.
Mas aí, um outro passo recente que eu senti na realização desse sonho foi de um especial da Globo que teve agora no final do ano, que é A Magia do Natal Acontece, e que a roteirista é negra, eu esqueci o nome dela agora, eu posso até depois, enfim, deixa eu ver uma forma de colocar pra vocês, mas que, além dela ser, tipo, ela foi uma roteirista negra e participou de um processo de seleção, assim, a Globo fez a parceria com alguma produtora, ela é do Rio de Janeiro, e aí ela escreveu essa história foi aprovada e foi pra televisão. E eu falei assim, gente, esse caminho é muito, tipo, eu me identifiquei muito com ela, sabe? Porque é de uma trajetória muito similar à minha. Porque, claro, quando a gente fala de Pantera Negra, ainda há uma distância, sabe? É Hollywood, é outro universo e tal. Sim. Essa menina, eu acho que talvez de todo o processo que eu tenha visto e que foi pra um lugar que eu quero, talvez eu tenha, almejo estar, é uma realidade mais próxima. Aí eu falei, opa, mais um degrau aí pra acreditar que é possível realizar isso. Quando a gente tiver as referências, a gente começa a acreditar, né? Exato. Isso. Eu olhei aqui, o roteiro é de Clécia Regina Martins. Isso. Tô até seguindo ela no Insta, eu fico vendo as Massa. coisas massas que ela posta. E outra também que é uma roteirista trans que escreveu Sessão de Terapia, que trouxe personagens negros, que deu uma outra cara, inclusive, pra série. A nova temporada. Eu também esqueci o nome dela. Mas aí a gente depois vê. Que é isso, velho. Eu acho que o mercado, obviamente, ele tá começando a ficar atento e ter cuidado muito com isso, né? Porque a gente fala que a gente agora tá conquistando espaço. É muito Mas tem que olhar com numa crítica, Exatamente, né? exatamente. E bota a crítica nisso. A diversidade pra muita gente é colocar um negro no rolê, sabe? Ela bota, somos uma empresa diversa, sabe? isso. Então, ter cuidado quanto a Tem um isso. negócio mas... no Instagram que compartilharam esses dias que tem a propaganda do Itaú. É do Itaú? Tá falando Isso, besteira? isso. A propaganda do Itaú, as pessoas que trabalham no Itaú. Não faz sentido nenhum. Exatamente. É só Nenhum. colocar ali, porque é o que vende, é a coisa ligada ao comercial. Total, velho. É muito foda. E aí a gente, nesse episódio de hoje, a gente vê, né, quanto a referência tá correlacionada a sonhos, né? Quanto potencializa. Porque se a gente tem a referência, é muito mais fácil acreditar que pode alcançar o sonho. Isso. Que a gente pode chegar ao nosso sonho. Sim. É o que eu falei antes, é sobre o conhecimento, acesso à informação, não é nem o conhecimento, mas a informação. O acesso à informação que eu tenho, eu sei que eu posso realizar meu sonho. Não de ser rainha, mas eu posso chegar perto de algum outro sonho desses assim. E no caso da projeção desses sonhos, tipo dos pais, por exemplo, porque a gente falou falou um pouco do recorte social, racial, né? De quanto é difícil muitas vezes alcançar esses sonhos e de como fica, né, nesse processo muitas vezes da gente realizar, que também a gente falou disso, né, de ser o primeiro a realizar dentro de um recorte social dentro das nossas famílias, por exemplo, abre caminhos para isso, sabe? Eu vendo no meu contexto familiar, eu percebo que meu pai tentou realizar muitas coisas comigo. Coisas pequenas até, tipo, comprar uma bicicleta e me dar de presente. Era um sonho dele de criança. Ele não conseguiu ter na infância dele e ele me deu. Infelizmente eu caguei pro presente e queria um videogame. Acontece. Inclusive é isso, a gente não valoriza muitas vezes os sonhos que os outros tentam realizar com a gente. Minha mãe também. Eu lembro que eu fiquei feliz de ter passado na faculdade, de ter entrado na universidade. Mas nada supera a felicidade da minha mãe em ver o filho dela, sabe? E eu vejo muito... Eu consegui enxergar isso melhor com meu irmão. Porque meu irmão é mais novo, passou na universidade recentemente. E de ela pegar uma lista de telefones e ligar pra falar da notícia. Ligou lá bem trabalhando, E aí eu recebendo ligação, ligando. Minha mãe ligou pra várias pessoas. Beleza, você não acreditou meu susto? O que foi, minha tia? Eliseu! Passo da UFBA. Não é qualquer universidade, meu amor. Maravilhosa, gente. Amo. E ela faz isso, e é isso, de tipo, essa projeção, sabe? Que eu acho que é algo que sempre esteve distante, não só pro olhar dela, mas de estar em volta, de que é uma realização que ela fala, nossa, é isso aqui, ó. Sabe? Eu acho que uma coisa também que eu preciso pra 2020 é aceitar que as pessoas valorizem o meu sonho. Sim. Tipo assim, sua mãe valorizou que você passou na... Muita gente valoriza várias coisas que eu realizo e eu fico... besteira. Qualquer coisa. Mas a gente precisa aceitar porque é real, velho. Tamo aí fazendo e acontecendo. Sim. Em alguma medida, né? A projeção que meus pais colocaram em mim foi muito em relação à universidade, assim. E não era uma coisa assim, porque às vezes essa questão de os pais projetarem algo no filho acaba sendo um pouco complicado às vezes, né? Se perder a mão, às vezes projetam coisa pro filho, o filho não quer aquilo, enfim.
problemas. Mas comigo não era o caso. Eles queriam que eu entrasse na universidade. Eu queria também muito isso. E não era uma coisa imposta. Não era uma pressão. Exatamente. Eu sentia muito que eles queriam porque eles não tiveram acesso a isso. Então, eles queriam muito se realizar em mim, sabe? E aí, não me induziram a nenhum curso específico. Deixaram muito à vontade para escolher o que eu queria. Então, isso foi muito bom, porque você ter o apoio dos seus pais nesse momento, assim, é incrível, assim, ter o apoio deles. Foi muito importante, muito. Ter o apoio. Meus pais sempre me apoiavam. Meu pai, que é uma pessoa mais reservada, assim, do que minha mãe, ele sempre, o que eu acho legal é que ele percebia coisas em mim. Meu pai sabia que eu gostava de ler. Eu era a filha que gostava de ler, então ele me dava livros aleatoríssimos, mas ele me dava livros, sabe? E meu pai sabia que eu gostava de tecnologia, coisas tecnológicas assim, então ele comprava coisas. Meu pai me deu um pendrive, eu tava na escola, era caríssimo o pendrive, eu falei, meu Deus, tem um pendrive. Era um negócio assim, que ninguém tinha um pendrive, e eu tinha um pendrive. Várias coisas super tecnológicas, que eram caras, um computador, aí meu pai comprou, porque sabia que eu gostava de tecnologia, de jogos e tal. E aí, isso também ele tá ali observando, né? A pessoa tá observando. Maravilhoso. Provavelmente tem orgulho de mim, assim, que meus pais têm orgulho de mim. Não é aquela pessoa que sai ligando pra todo mundo, mas tem orgulho de mim. Mas Né? né, minha mãe? Mas é isso, projetou, tipo assim, poxa, tá conseguindo realizar o que eu não tive, né? Exatamente. Projeção de um futuro melhor. Projeção de futuro melhor. Tipo, é a continuidade ali da vida deles de uma forma melhorada. Exatamente. Um degrau acima. Exatamente. Exato, Meus pais, minha mãe fez faculdade e meu pai fez curso técnico, mas também acho que muito a falta de oportunidade de não fazer uma faculdade. Mas a coisa de fazer faculdade nem era uma pressão, mas era uma coisa assim, sabia, você gosta de estudar, então vai fazer uma faculdade. Eu acho legal isso. E é muito tipo, eu tenho medo dessa fala de que eu vou dar para meus filhos tudo que eu não tive. Eu fico meio preocupada com essa fala, porque o que a gente pensa em dar é tudo muito material. Quando os pais falam, né? É verdade. É tudo muito material, sendo que o que a gente menos precisa são de coisas materiais. O que a gente mais precisa é de valor e tal, bem religioso, assim, mas é real mesmo. A gente precisa muito dos valores. É muito mais importante. Às vezes os pais dão muita coisa material e os valores e o afeto fica de lado. E aí cresce, fica confusa, a vida fica confusa porque substitui afeto para o material, então é muito louco. Então eu fico meio com medo dos pais que projetam coisas pro filho. Tem pais que, não, vou fazer tudo aqui para meu filho ser médico, bem-sucedido. E aí o filho não se torna médico, vai ficar frustrado. O pai fica frustrado, o filho fica frustrado porque tá decepcionando e tudo mais. Mas eu acho que é legal projetar essas coisas no filho, que seja de uma maneira mais saudável, né? Sem Não perder a tão mão. radical, sem perder a mão. Total. Mas é isso. E uma outra coisa também importante é a gente saber o que é que a gente faz com esses nossos sonhos, né? Porque às vezes as pessoas sonham e conquistam e às vezes não sabe como lidar com aquilo que conquistou, sabe? E tipo, pelo que eu tava ouvindo aqui de nós três, os nossos sonhos têm muito a ver também com algo melhor para os próximos, né? Tipo, você quer ser roteirista para tratar de temas que não é tratado hoje, sabe? Então, acho que é importante a gente pensar, sonhar, mas também ver o que é que esse sonho seu vai refletir ao seu redor, né? Tipo, não pensar isoladamente. Sim. Óbvio que tem conquistas que são só nossas Que e são são nossas, e ok, beleza. Mas tentar pensar também em sonhar coletivamente, fazer com que o seu sonho possa ser algo melhor para as pessoas que estão ao redor. Acho que isso é muito importante. Tava reparando também numa coisa que eu me perdi aqui, que eu lembrei. Que são coisas que não necessariamente eu considerava sonho, mas que se configuraram como. Por exemplo, e isso dialoga muito com esse negócio do coletivo, né? Meus pais nunca me pressionaram em nada pra estudar ou fazer faculdade. E eu acabei fazendo produção, eles não entenderam, mas toparam e apoiaram. E meus pais foram a primeira vez no teatro para ver um trabalho que eu realizei. E isso depois eu fiquei assim, nossa, nem cogitava como um sonho, mas mais que eu venha a trabalhar com produção na vida e lotar um teatro, não será a mesma coisa de ter levado os meus pais pela primeira vez no teatro para ver um trabalho meu. Sim. Sabe? Isso foi um sonho que eu nunca projetei, mas que eu realizei e eu valorizei tanto aquilo, que eu agradeci tanto, porque eu lembro que eu chamava meus pais para ver, e ainda mais que foi no subúrbio, né? Foi em plataforma isso.
E aí eu chamava eles, aí minha mãe, menina, não tenho nem roupa pra ir pro teatro. Eu falava, minha mãe não tem roupa pra teatro, existe vontade. Vontade pra ir pro teatro e tal. E aí eles toparam a ideia, se divertiram muito. Meu pai depois, inclusive, acompanhou um concurso de Miss Gay, de Miss Drag, e que meu pai era super reaça, assim, de homofóbico, de não querer nem conversar. Sim. Problemas, inclusive, na família, com o tio, não sei o quê. E meu pai foi super receptivo, sabe? E eu acho que isso dialoga quando se fala, né? Dessa responsabilidade coletiva. Eu acho que meu pai começou a me enxergar com a sensibilidade tão grande de, pô, conseguir que meu filho tivesse acesso a uma boa educação, a chegar na universidade e ele realizar trabalhos que dialogam com o mundo. Não é uma coisa isolada, é uma coisa que está dialogando com a sociedade em geral e até mesmo dialogando com ele. Essa sensibilidade, eu não sei se meu pai teria oportunidade de acessar em outros lugares, sabe? Ele se permitiu ali. E eu acho que isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. Sabe? Quando você fala do seu pai, eu vejo muito minha mãe falando. Minha mãe sempre fala pra todo mundo. Mas meu pai agora estão viajando bastante, né? E aí fala, Mari sabe tudo sobre viagens. Quando eu quero viajar, ela fala, minha mãe, você vai adorar. Aí ela pega e vai. Aí já foi pra Chapada, já foi pra não sei aonde. Porque ela vê que eu gosto de viajar e eu viajo, eu faço minhas coisas. E ela acha o máximo e fala, aí me pede dicas e tudo mais. Eu acho isso o máximo também, né? Porque é aquela coisa, eu tô mostrando que, ó, a gente pode ir pra qualquer lugar, pode fazer qualquer coisa. Dá pra fazer. Mesmo vai ali, mas dá pra fazer. Sim. Eu acho isso legal também. É simbólico, tá vendo? Nossos sonhos se refletindo na nossa família. Não da forma que eles imaginavam, mas de uma forma massa, de uma forma muito positiva. Eu acho legal. Quando eu fui pra Buenos Aires, que foi a minha primeira viagem internacional, eu achei aquilo meio um sonho, assim, quando eu cheguei lá, todo mundo falando espanhol, um negócio frio, um lugar frio, tava um frio retado. E aí eu disse, gente, era isso aqui que eu imaginava. Não era mais Brasil. Esse era o futuro que eu imaginava. E de certa forma era um sonho, né? É uma coisa do sonho, assim, muito legal. E sobre os nossos sonhos, quais são os nossos sonhos? Eu já falei bastante, né? Dos nossos Tem algum sonhos. sonho pra 2020? Porra. Eu Poxa. acho que pra 2020 eu queria muito algo que eu não realizei ainda, viajar só com minha mãe e meu irmão. Sim. Fazer uma coisa assim da massa. gente, que eu sinto falta muitas vezes. E ainda mais agora que eu voltei a morar com eles, a gente tem uma sintonia muito doida. E eu acho que vai ser um estresse. Provavelmente. Não tenha dúvida. Que eu fico assim, gente, mas vai ser divertido, vai ser muito divertido. E é uma coisa que eu tava pensando desde o ano passado, assim, de tipo, em algum momento desse ano, a gente fazer uma viagem nossa pra fora da Bahia, assim. Sim, É massa. alguma coisa. Pra 2020 eu não pensei muito não nessa coisa de sonho. Sonho também. Sonho não, muito grande assim não. Também não. Eu tenho alguns sonhos que é bem relacionado com viagem, né? Sempre é viagem, porque eu gosto muito de viajar. Mas eu tenho uma vontade de fazer com minha família o Vale do Pati. É uma coisa que eu sempre converso com minha mãe da gente fazer. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Onde fica? Eu não sei. Na Chapada. É uma trilha que você faz por 5 dias. Tem 5 dias, 4, pra ver a Cachoeira da Fumaça por baixo. E aí é mágico, não sei o quê. Dorme na mata. Que massa. Você vai, todo dia você dorme, né? Tem uns lugares lá parados. E aí eu conversando com minha mãe sobre o Vale do Pati, aí ela falou, a gente falou, não, a gente vai fazer essa viagem em família. Isso é uma coisa que eu penso. Eu penso também em levar minha mãe pra conhecer a Grécia, porque desde criança minha mãe fala que o sonho dela é conhecer a Grécia, que ela tem que ir na Grécia em algum momento da vida dela. Eu acho que esse sonho eu vou realizar em algum momento também. Sim. Mas um sonho grande é isso, virar uma cantora. Não precisa ser famosa não, que eu não quero ser famosa, não dá muito trabalho ser famosa. Mas virar uma cantora, assim, chegar num palco, extravasar a vida, eu acho que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho esse sonho, mas tenho vergonha ainda, né? Por isso quando eu ficar com 60 anos, eu vou cantar. Você vai estar mais sem vergonha. Eu vou estar mais sem vergonha. Entendi, faz sentido. Mas sonhão assim pra 2020 não. E eu tenho esses sonhos que eu tô falando, viajar muito, trabalhar, ter o meu restaurante, eu gosto muito de cozinhar, é uma coisa que eu me imagino fazendo. É uma coisa que eu me imagino fazendo e não é sem ser cansativo. Porque eu gosto do meu trabalho atualmente, mas eu acho, tô tão cansada do meu trabalho. Mas isso, cozinhar, ter um restaurante é uma coisa que eu imagino. É isso, de minha parte. Eu acho que eu falei, né? Tenho esse sonho de ser uma referência àquela. Eu sei que é uma coisa perigosa, né? Mas é uma coisa que eu almejo.
Pra 2020 também sonho, assim, tem algumas metas, mas sonhos, assim, grandes, não pensei, não. Acho que é isso, né? No meu caso, eu tive um sonho relacionado ao trabalho que cheguei a comentar em off aqui também, que era pegar uma Kombi e sair viajando o Brasil para fazer pesquisas, de conhecer pessoas e tudo mais. Era uma coisa muito vaga que eu tinha, que possivelmente eu tenho o desejo de realizar, talvez de quando eu cansar das novelas da Globo. Pegar uma Kombizinha. Pegar minha Kombi por aí, pesquisando o mundo. Pesquisando o mundo. Mas eu queria muito o Brasil, assim, conhecer vários interiorzão do Brasil, lugares doidos, que a gente não ouve falar. É isso. E é isso. Quero saber os sonhos de vocês. Quero sonhos mirabolantes, tá? Conta pra gente. Por favor, A gente fica por sonhem. aqui e sonhe. É isso mesmo. Sonhe bastante. Continue sonhando aqui. E pense na trajetória também do seu sonho, que é legal. Tchauzinho. Beijos e beijos e beijos. Beijo.